Amém? Atos, capítulo 20. Normalmente, quando eu leio esse texto, eu utilizo a parte em que o apóstolo Paulo fala, despede dos irmãos, entrega, vamos dizer assim, uma igreja pronta e preparada, uma igreja já com bispos, não é? Estabelecidos ali, homens já maduros, experientes na fé, anuncia, né, despedida, como uma despedida em que eles não se veriam mais. A partir dali, ele vai passar por grande aflição, o apóstolo Paulo, e a igreja de Éfeso chora bastante, eles oram juntos ali. E às vezes a gente usa essa pregação, esse texto, para mostrar, não é, justamente sobre isso, né? Sobre essa preparação que a igreja de Éfeso recebeu, os cuidados que a igreja tem que ter a partir dali. Né? Ele fala, nós vamos ler no texto, mas eu quero focar no finalzinho, quando ele fala assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Parece uma frase assim meio perdida. Os irmãos vão perceber na leitura que ele usa um texto que o Senhor Jesus, uma frase que o Senhor Jesus falou, ele está repetindo. E por certo ele ouviu isso de algum apóstolo, né? Porque ele mesmo não ouviu do Senhor Jesus e também não está escrito, né? Nas Escrituras. Mas ele fala ele afirma, né? Que foram palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Então vamos ler a partir do 22 para fazer sentido. Capítulo 20 de Atos, verso 22 em diante. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então a gente sempre usa esse texto, né, para dizer assim, olha, ele tinha certeza que viria tribulação porque o Espírito Santo mostrou, mas nem por isso ele deixou de ir, não é? Então é uma boa lição para nós, né? Porque o Senhor Jesus também diz que no mundo nós teríamos aflição, mas que tivéssemos bom ânimo, não é? Porque ele venceu o mundo. Então aqui, munido da mesma fé, ele vai para Jerusalém, mas ele antes conversa com a igreja de Éfeso e se despede, né? E o que ele diz? Verso 24. Mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então ele fala que a vida dele não tem por preciosa. Ou seja, eu vou para Jerusalém, lá me espera a tribulação, prisão, sofrimento. O Espírito Santo me mostrou, mas isso não importa. O que importa para mim é que o reino de Deus, a vida, né, a palavra do evangelho, seja vivida em mim. Seja pregada, seja anunciada. O mais importa é que eu seja útil para o evangelho. Irmãos, isso para o mundo é uma maluquice, é uma loucura. Não é? As pessoas brigam por causa de 10 minutos, por causa de 5 minutos perdidos. Quantas vezes a gente não fica, às vezes, nervoso no trânsito? Às vezes por causa de 1 minuto, por causa de 30 segundos. Não é? A gente fica nervoso porque a gente não quer perder tempo. Então o tempo, para o homem, ele é muito importante, ele é muito precioso. O apóstolo Paulo não fazia questão de nada disso. Nem de bens materiais, nem de tempo, nem de liberdade. Mas a vida dele era uma vida onde ele se dedicava para levar a mensagem do evangelho. Não é? E aí ele diz assim, verso 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, a partir daqui, nunca ninguém vai poder dizer que a culpa foi minha. Verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio. Então, a partir de um momento, eles já não eram mais inocentes. O Espírito Santo preparou bispo. O que é um bispo, irmão? Um bispo é a pessoa que está à frente daquela localidade, daquela igreja. Aquela igreja ali tem um pastor. Esse pastor é o bispo da igreja. Então, o Espírito Santo já constituiu bispos. Vocês já receberam todo o conselho de Deus. É o que ele está dizendo. Glória a Jesus. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E
que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então ele está dizendo assim para a igreja: até no meio de vocês vai se levantar contenda. Até no meio de vocês vai ter gente que hoje é irmão, amanhã vai estar arrastando pessoas para si, após si. Ou seja, vai fazer uma obra própria, vai dividir vocês. Para quê? Para o seu próprio proveito. Para fazer as suas próprias vontades. Ou seja, uma obra de iniquidade. Não é? Verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata nem o ouro, e nem o vestuário, as roupas, né? As vestimentas. Sim, vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Então ele está dizendo o quê? O tempo que eu fiquei no meio de vocês, eu não fui pesado para ninguém. No tempo que eu fiquei no meio de vocês, tudo que eu precisei e os irmãos que estavam comigo precisaram, foi através do sustento das minhas mãos, ele está dizendo. Então ele está dizendo, irmãos, olha que interessante, que o tempo que ele ficou lá, pregou, cuidou dos irmãos, estabeleceu o bispo, irmão, não foi uma semana. Ele ficou muito tempo lá. E ele está dizendo aqui com essas palavras que ele não cobiçou bem material de ninguém. Tudo que ele fez ali, o tempo que ele gastou, o sofrimento, o desgaste, o tempo, tudo, ele fez com o esforço dele. Não é? Não foi se aproveitando de alguma facilidade. Olha que interessante. Verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam ele até o navio. Então foi uma despedida triste, uma despedida de alguém muito amado, para os irmãos abraçarem e beijarem, os irmãos imaginam, né? Então, irmãos, quando a gente começa então a meditar no que foi dito, a gente percebe o Senhor, o apóstolo Paulo contando a história dele, contando o período que esteve entre eles, pregando o evangelho, não é? Dizendo para eles o tempo que ele trabalhou, o quanto ele fez, o trabalho que foi árduo, né, para pregar o evangelho para eles, e dizendo para eles: olha, a partir de agora vocês estão por vocês mesmos. Então, imagina só que ele está entregando um trabalho, é como se ele estivesse entregando uma obra, um tempo de trabalho, de esforço, e dizendo para eles: olha, agora vocês andem a partir das próprias pernas. Né? E além de tudo que ele fez por essa igreja, ele ainda deixa claro para eles: olha, e tudo que eu necessitei enquanto eu tive aí, nem isso eu peguei de vocês. Ou seja, o meu trabalho todo foi em me doar. Tudo que eu fiz foi em me doar por vocês. Porque eu não cobicei nada de vocês, eu não pedi nada para vocês. E aí ele usa a palavra do Senhor Jesus. Ele fala assim, no verso 35. De novo, o verso todo, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Interessante isso, irmãos, porque quando a gente não, eu posso falar por mim, né? Eu vim de uma religião em que as pessoas levantam para testemunhar dos bens que receberam. Então as pessoas levantam para dar testemunho e dizer: olha, eu estava em necessidade e veio um irmão de outro país, veio um irmão de outro estado, veio um irmão que eu nem conhecia, e ele falou assim: olha, o Senhor me mandou aqui suprir a necessidade da sua casa, está aqui, ó, uma cesta básica. Né? Então a pessoa muitas vezes está agradecendo porque ela recebeu. E a palavra nos ensina, né, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E muitas vezes a gente tem dificuldade de nos doar. Então veja, essa palavra ela não está mostrando só a questão de você
pegar um bem material seu e dar para outra pessoa, porque isso é importante também. Porque o finalzinho aqui, esse texto que a gente leu agora, ele fala de auxiliar os enfermos. Porque alguém que está enfermo não pode trabalhar, não é isso? Alguém que está enfermo muitas vezes tem necessidade. Nos dias de hoje ainda tem muito recurso, né? Normalmente, nos dias de hoje, se tem uma rede de ajuda maior do que antigamente. Antigamente não tinha INSS, antigamente não tinha aposentadoria, não tinha muita coisa que hoje nós temos, né? Recursos de governo para ajudar. Então, mas ele fala muito do trabalho dele, o tempo que ele esteve lá, não é? Ele fala sobre o esforço que ele teve, né? Para pregar o evangelho para eles. Glória a Jesus. Suor e lágrimas, não é? Sem dúvida nenhuma. E quando a gente lembra, por exemplo, da carta aos Gálatas, a gente vê depois o apóstolo Paulo voltando a enviar carta para eles, dizendo: olha, vocês estão se perdendo. Será que meu trabalho foi em vão? Não é? Então veja, além de trabalhar muito, muitas vezes ele ainda tinha esses revés de ver irmãos e igrejas que ele trabalhou, muitas vezes retrocedendo, se perdendo. Então, essa palavra, ela tem por objetivo nos fazer meditar um pouco na nossa vida, em que nós devemos estar sempre prontos para trabalhar pelo Evangelho. Seja para trabalhar com o nosso tempo, seja nos afazeres da igreja, nos cuidados, na manutenção do salão, seja nas festas, na nossa comunhão. Às vezes parece que não é nada, mas você contribuiu com uma comunhão, um culto, com uma confraternização, que muitas vezes a gente faz. Seja num batismo, seja num final de ano, seja num aniversário, seja em qualquer tipo de confraternização que a igreja faz. Uma coisa pequena que você faz, você está trabalhando pela igreja. Né? E quando você não tem tempo para isso, mas você consegue contribuir, isso é bom também. Quando você contribui com a coleta da igreja, com as ofertas da igreja, você também está fazendo algo, você está tirando algo que é seu e fazendo isso de bom coração, não é? Para a obra de Deus, para a igreja de Deus. E melhor coisa é dar do que receber. E muitas vezes vão acontecer coisas, como ele disse aqui que iria acontecer com eles, olha, vai aparecer lobo aí no meio de vocês. E do meio de vocês ainda vai ter gente que vai sair para dividir o povo. Né? Mas olha, agora é com vocês. Né? Então a igreja ela não tem que olhar para essas coisas. Né? A igreja ela tem que estar sempre bem disposta. Nós não temos que olhar para essas coisas, mas temos que estar sempre olhando para Jesus. Nós temos que estar sempre bem dispostos para trabalhar pelo Evangelho. Sempre. Não é? Então não pode haver alguma coisa que venha fazer você se arrepender. Outro dia eu trouxe uma pregação aqui e usei o texto que fala assim: e não vos canseis de fazer o bem. Não é? Por que não vos canseis de fazer o bem? Porque muitas vezes você faz o bem e a retribuição muitas vezes não é boa. Às vezes você entende que alguém tem necessidade e você fala assim: eu vou ajudar esse irmão, vou ajudar essa irmã. E lá na frente a irmã se perde, vira as costas, abandona. O irmão, a irmã, não importa, né? Às vezes não agradece, às vezes nem se despede, às vezes até fala mal depois de você, não é? E aí você muitas vezes pode ficar pensando assim: tá vendo, eu não devia ter ajudado, olha o que ele fez para mim. E na verdade não é isso. Não, de maneira nenhuma. Esse sentimento não pode ter em nós. O nosso coração não pode estar preso nessas coisas. Né? Então nós temos que fazer sim, né, aquilo que a palavra nos ensina. Glória a Jesus. Tem um texto em 1 de João, capítulo 3, verso 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Olha que interessante, irmãos. Então, vamos traduzir, né, esse texto aqui para ficar bem claro. Vamos ler de novo o verso 16 e eu vou traduzir o 17. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e fechar o seu coração, entendeu? Cerrar as entranhas, cerrar é fechar. As entranhas é como se fosse o seu interior. O seu coração, é fechar o coração.
né? Como reside nele o amor de Deus? Então, às vezes a gente tem dificuldade porque às vezes a nossa vida ensinou isso pra gente, né? Então, eu conheci algumas pessoas assim, até da minha própria família, que tem muita dificuldade em ajudar o próximo. Existe uma barreira muito grande para ajudar o próximo. Seja em usar do seu bem material, seja em usar o seu tempo, seja em abrir a sua boca para dar um conselho, para dar um conforto, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Tem gente que não perde tempo, tem gente que não se importa, nem um pouco, mas nem um pouquinho. Não dói nem um pouco a dor do outro. O compadecimento é algo que não existe. Tem muitas pessoas que são assim. Não conseguem se compadecer. De maneira nenhuma, seja por bem material, seja por um sofrimento que outra pessoa está passando, nada. Nada mexe com as entranhas dele. Né? São entranhas fechadas. É um coração fechado, um coração de pedra. Né? E isso não acontece assim, ó. Agora eu criei em Jesus, agora eu já tenho já um compadecimento, eu olho, eu já sinto, eu já sofro. Não. Irmão, deixa para depois isso aí, irmão. Deixa para depois, não precisa disso agora. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo? Então, a palavra, irmãos, ela nos mostra que eu vendo alguém necessitado, é necessitado de qualquer coisa, não é? Vamos ler de novo, ó. E conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, verso 16, tá? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. É pelo mundo, irmãos? É pelos parentes? Não é, né? Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Quando ele fala irmãos, ele está falando do mundo inteiro, não é isso? Não, não é isso não. Ele está falando dos irmãos. Isso aqui, muito cristão não entende, irmãos. Muito cristão não entende. E é enganado, não é? O mundo, o mundo é do maligno. E muitas pessoas do mundo são usadas para roubar o seu tempo, os seus recursos, para te fazer uma pessoa infrutífera para o reino. Os irmãos percebem que a gente nunca pede dinheiro aqui na igreja, mas a igreja precisa de dinheiro. A igreja paga a conta de luz, conta de água, aluguel do salão, não é? Alguns irmãos contribuem, às vezes com produto de limpeza, mas às vezes a igreja precisa comprar também, não é isso? E alguns irmãos contribuem com outras coisas, com alimento, com copo, com água, por exemplo, também, mas às vezes a igreja tem que comprar. Quando tem que fazer uma manutenção, uma limpeza, uma pintura, uma benfeitoria, trocar um equipamento, não é? Então, tudo isso é necessário. E por que eu estou trazendo isso agora? Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente está, muitas vezes, nos entregando para muitas coisas fora da igreja e não sobra, e não tem mais recurso para a igreja. Não é? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. Mas a palavra não está falando disso, tá, irmãos? A palavra ela está nos ensinando em relação ao amor entre os irmãos, acima de tudo. Os irmãos que estão no nosso convívio, que pertencem à igreja, que tomam a ceia conosco, que são irmãos, que são família de Deus. A palavra está falando deles, desses irmãos. Tá certo? Então, irmãos, verso 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor? O amor de Deus? Então, às vezes, vir para o culto, aqui, por exemplo, uma igreja que tem poucos irmãos, só de você fazer um esforço para estar aqui, porque no seu coração, no seu entendimento, você pensa assim, eu indo até a igreja, eu faço a diferença. Por quê? Porque, irmão, uma igreja vazia pode abalar o coração de alguns irmãos. Né? Eu não fico triste. Eu não fico. Não que eu não fique triste, às vezes eu fico triste sim. Né? Mas não vai me impedir, não vai me desanimar. Eu vou no outro culto, eu vou estar aqui. Não vou desanimar. Se tiver um irmão aqui, precisando de palavra, eu venho aqui para pregar. E vou trazer o violão e vou louvar junto. Não é? Mas precisa haver no coração dos irmãos esse pensamento. Olha, tem uma igreja lá. Tem um salão, estamos pagando aluguel do salão. Tem irmãos lá, eu vou fazer a diferença, eu vou até lá. E quando eu chegar lá, eu vou abrir a boca e vou cantar. Quando eu chegar lá, eu vou ajoelhar e vou orar pelos irmãos, vou orar pela igreja. Ou seja, os seus pensamentos, o seu coração, a sua atitude, a sua motivação é pela igreja, é pelos irmãos, é um amor que tem dentro de você. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou para a igreja porque eu preciso da igreja. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma palavra. E precisa mesmo. E precisa da igreja mesmo. Mas também no seu coração tem que ter esse desejo de fazer parte.
de somar com a igreja. É importante isso, irmãos, não é? Então, quando o apóstolo Paulo fala do trabalho que ele teve, do esforço que ele teve para pregar, para estabelecer bispo, e também de não ser pesado para a igreja, tudo isso, os irmãos percebem que existe um cuidado muito grande da parte dele em somar, em dar e não receber. Ah, mas quer dizer que eu não posso receber? Não, você pode receber. Se você precisar receber, você vai receber. E todos nós recebemos. Muitos não recebem bem material, ajuda financeira, mantimento. Muitos não recebem, alguns recebem. Mas todos recebem conselho. Todos recebem correção. Todos recebem palavra de conforto, de ânimo, de exortação. Todos. Não, nenhum de nós pode dizer assim: eu nunca vou precisar de um conselho de um irmão. Todos, até o pastor da igreja precisa. Até ele precisa de amor, de carinho, de cuidado, de zelo. Ele, a esposa dele, todos os irmãos. Então os irmãos percebem que todos são importantes, não é? Então a palavra nos fala hoje, irmãos, porque nós tenhamos esse amor, esse cuidado uns pelos outros, né? Falou também da igreja, falou também dos custos da igreja, que realmente existem. Glória a Deus. Eu acho que o Lucas está preso no banheiro. Eu estou escutando a porta aqui. Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos? Em nome de Jesus.